E aí, pessoal, mais notícias sobre o Grêmio nesta sexta-feira. Tem uma crítica de Renato à diretoria, tem também o pedido de exclusão, o que se fala nos bastidores de Grêmio e Flamengo, e tem o brilho da transição lá em São Paulo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado aí para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar e na segurança de casa? Sim, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para fazer esse trabalho. E isso para quem tem um computador ou um celular com internet. Está garantido. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, entre no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, eu preciso que a gente fale de pontos que são, em tese, olha, complicados. Eu vou começar falando da transição, que é a parte boa dessa tarde, porque nós temos aqui críticas do Renato à direção do Grêmio, nós temos também um pedido de exclusão, o que está se falando no centro do país sobre a necessidade e como que o Grêmio está vendo o fato do Flamengo vender ingresso. Mas vamos começar com a transição, porque hoje à tarde, lá no Parque São Jorge, o time da transição do Grêmio jogou pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes e teve Elias, que voltou a marcar. O Grêmio fez um bom jogo, empatou 2-2 com o Corinthians e fez um bom jogo, mostrando mais uma vez alguns jogadores muito bem. E o principal, para mim, o principal destaque, eu não estou falando nem o principal destaque técnico, mas o principal destaque para o Grêmio é que Elias voltou. Vocês lembram que no último jogo que o Grêmio fez, atuando ainda lá em Eldorado, fez uma partida que teve a presença do Filipão, que teve também a presença do presidente Romildo Bolzão. O Grêmio ali mostrou Jonathan Robert e Elias estava sentado no banco, ou melhor, estava sentado na arquibancada porque tinha uma lesão muscular, não pôde atuar. Pois hoje ele voltou e ele foi bem. Elias volta da questão física rapidamente e se coloca à disposição. Elias marcou o primeiro gol do Grêmio, mostrou sim que está recuperado e vai com certeza começar a entrar na ilusão do torcedor mais uma vez, e assim como na ilusão do torcedor, vai entrar também na ilusão do técnico Renato e de como que o Grêmio vai construir isso. Além dele, o Grêmio jogou com o Felipe, o goleiro, que eu elogio sempre que posso. É um goleiraço o Felipe, é o quarto da nossa hierarquia. Nós temos Breno e Chapecó, nós temos também o Adriel, e esse goleiro se coloca aí como o quarto goleiro do Grêmio nessa integração do time principal, profissional, com o time de transição. Na lateral direita jogou Tomás Luciano, depois no final entrou o Heitor, que é zagueiro de origem. Tomás Luciano também é outro que a gente precisa olhar bastante. A zaga teve Erickson e Emanuel. Tenho dificuldade com zagueiros, acho que os zagueiros têm muito a evoluir. E na lateral esquerda foi o Thiago Rosa, que inclusive deu assistência para um dos gols. No meio-campo, o Grêmio usou o Bitelo, que já jogou até no profissional, vocês vão conhecem bem. Ele é volante de origem, mas tem uma característica um pouco mais à frente, é mais técnico, habilidoso. E o Gazão que jogou o regional, se não me engano, pelo Pelotas, hoje atuando ao lado do Bitelo no meio, fez um bom jogo. Vini Paulista foi o extremo pela direita, Pedro Lucas centralizado, jogando como meia, e o Wesley, que fez o segundo gol, atuando pela esquerda, e Elias Manuel, o centroavante. Elias deixou de ser o extrema, tá? Virou centroavante. Uma curiosidade, o Ronald entrou no lugar do Elias, vocês conhecem, menino ainda, já está também aparecendo. O Vitinho entrou no lugar do Pedro Lucas, Vitinho que é lateral de origem, e o Belé, que fez passe, deu passe para gol, e ele entrou no lugar do Vini Paulista. O Grêmio constituindo um trabalho muito bem organizado, e fez um bom jogo e mostrou mais uma vez alguns talentos, e eu destaco em especial a volta de Elias, que com certeza vai estar muito pouco tempo ele estará no time principal. E aí vamos para os outros conteúdos, né? E começo com a crítica de Renato à direção do Grêmio no que tange a questão envolvendo o volante Maicon. O Renato deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, não tinha especulado e não tinha tido a oportunidade de ver essa entrevista, e hoje li as matérias sobre isso, e o Renato se mostrou muito chateado com o momento do Grêmio, se mostrou preocupado, inclusive, e disse
mesmo com um certo constrangimento, disse que o Grêmio fez muito mal em liberar o Michael nesse momento. Ele acha que o Michael ajudaria, agregaria, elogiou muito o Michael e criticou o fato do Michael ter sido dispensado neste momento, né? Seguindo um pouco o sentimento de grande parte da torcida também, que mais ou menos pensa da mesma maneira, mas que nesta hora acaba criando algum problema maior. Lembrando que Michael saiu muito bem com a direção, deu aquela entrevista, mostrou isso e mostrou inclusive que ele estava incomodado com o momento. Renato criticou, mas Michael não criticou, né? Michael concordou com o posicionamento da direção e também era essa sua vontade, ficou evidente na coletiva de imprensa do Michael que isso acontece. Só quero referir porque o Renato é uma personalidade, era o grande líder desse grupo até o início do ano, e ele deu essa entrevista. Por fim, a imprensa do centro do país especula uma solicitação do Grêmio. Segundo a imprensa do centro do país, o Globo já referiu isso, nós já temos matérias por aqui também da intenção do Grêmio com relação ao enfrentamento, o jogo de volta contra a equipe do Flamengo. Lembrando que a polêmica se dá porque o Grêmio não teve torcida no jogo de ida, esse é um acordo da CBF, e para o jogo de volta o Flamengo já anunciou a venda de torcidas em cima de uma liminar que conseguiu na Justiça Desportiva. Então o Flamengo terá a presença de público, mais de 15 mil torcedores, e o Grêmio com isso, segundo essas informações, pediria a exclusão do Flamengo da Copa do Brasil, por descumprimento deste acordo. O que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ter muita briga, vai ter muito ponto a ser discutido, acho um escândalo o que o Flamengo está fazendo, mas acho muito difícil imaginar a exclusão do Flamengo em cima dessa premissa, já que o Flamengo está baseado numa liminar da própria Justiça Esportiva. Imagina a Justiça Esportiva eliminando o Flamengo de uma competição em cima de uma liminar que ela mesma concedeu. Não acredito que isso vá prosperar, mas essa é a informação, isso é o que está sendo discutido. Você sabe a minha opinião, coloquei no vídeo no início da tarde, do escândalo que é o Flamengo passar por cima de acordos, passar por cima dos outros clubes, como se não tivesse nenhuma consideração. Na verdade não tem nenhuma consideração, é um clube que não merece nenhum minuto da nossa preocupação, mas de fato eles acham que comandam o futebol brasileiro, se sentem nessa condição, e agora nós temos mais um episódio nesse sentido. O vice-presidente jurídico do Grêmio, Nestor Rain, declarou para alguns jornalistas também que o Grêmio segue intacto na sua forma de entender. O Grêmio vai estar no Maracanã, mas não vai jogar. Essa é a informação que nós temos, essa é a informação que está sendo passada pelo diretor jurídico, vice-presidente jurídico Nestor Rain, e parece que isso vai se confirmar. Vai ser muita polêmica até lá, mas é o que se tem para este momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.